Olá, pessoal! Começando agora a leitura do capítulo 4 do livro Ordem e Progresso. Capítulo 4, Significados da Ordem, do autor Philip Murdoch. Vamos lá? Capítulo 4, Significados da Ordem. Inicia-se com o versículo de 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Como você definiria a palavra ordem? Temos entendido que ela é primordial em nossas vidas, pois está relacionada diretamente ao milagre da abundância. Como vimos, existem milagres soberanos e milagres em que Deus libera seu poder criativo para atuar em nossas vidas. Este segundo milagre somente é liberado na proporção em que há ordem em nossa vida ou nas circunstâncias ao nosso redor. A verdade é que utilizamos a palavra ordem em vários contextos. Nos filmes que mostram tribunais, por exemplo, vemos os juízes baterem com o martelo e gritarem: ordem! Na escola, ouvimos a professora pedir aos alunos que coloquem uma lista de palavras em ordem alfabética. No exército, vemos que o general decreta uma ordem que deve ser cumprida. Fica claro que o conceito de ordem é bastante abrangente. Um dos meus seriados favoritos chama-se Lei e Ordem. Na realidade, esse foi um dos seriados de maior sucesso na TV americana e teve uma duração de 26 anos ininterruptos. Este seriado também gerou outros seriados relacionados de sucesso, tais como Lei e Ordem SUV, Lei e Ordem Criminal Internet, Lei e Ordem UK, além de vários outros. O conceito original da série manteve-se o mesmo por todas as temporadas e suas séries derivadas. Ela mostrava os relacionamentos entre os policiais que impunham a ordem e os promotores que impunham a lei. É muito fácil e, ao mesmo tempo, muito perigoso confundir ordem com a mera imposição de regras e leis. A ordem, como vimos, é um conceito abrangente e, por isso, não podemos diminuí-la ao pensamento comum de que ela possui uma conotação negativa de obrigação. A verdade é que a ordem tem, sim, muito a ver com seguir diretrizes, mas existe uma série de motivações e princípios por trás dessa prática que nos ajudam a abrir a mente e o coração para abraçá-la de forma positiva e saudável. Veremos a seguir algumas definições de ordem que nos levarão a enxergar e compreender benefícios exclusivos que muitas vezes ficam ocultos quando falamos sobre este tema. Ordem e convenções. O primeiro conceito que ajuda a explicar o que a ordem significa é o conceito de convenções. O que são elas? Um dia alguém decidiu que no Brasil se dirige no lado direito da rua. Poderia ter sido decidido que o certo é dirigir ao lado esquerdo, assim como na Inglaterra, Austrália, Singapura e outros países. No entanto, foi decidido que dirigiríamos do lado direito em terras brasileiras. Essa decisão arbitrária certamente salvou muitas vidas, economizou muito tempo de engarrafamentos e eliminou incríveis frustrações que existiam antes da convenção. Outro exemplo da convenção é o que todos nós vivenciamos na escola. A professora nos ensina a colocar palavras em ordem alfabética. É interessante que isso não significa que a letra A é melhor ou maior que a letra B. Simplesmente significa que a A vem primeiro. Entendemos isso intuitivamente. Imagine por um instante a dificuldade que teríamos para organizar nossa vida se não tivéssemos essa técnica de ordem alfabética. Imagine como faríamos a inscrição em alguma conferência com 5.000 participantes. Com o conceito de ordem alfabética, podemos montar várias mesas a partir da letra inicial dos nomes, e em vez de uma fila de 5.000 pessoas, podemos ter várias filas, sendo cada uma delas 26 vezes menores. A ordem alfabética gerou a capacidade de economizar muito tempo, muito esforço e muita irritação. Ou seja, a ordem gera capacidade para o progresso. O conceito de convenções parece arbitrário, mas é essencial se quisermos avançar em nossa vida. Priorizar certas coisas em nossa vida nem sempre significa que as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. Simplesmente significa que, se seguirmos uma ordem, tudo irá funcionar melhor. Quem decidiu que o A vem antes do B? Não sei quem foi, mas sei que estou muito grato porque esse conceito tem ajudado a humanidade a avançar.
seja nos negócios, na educação ou na organização das cidades. Enfim, todos foram beneficiados por um conceito de ordem aparentemente arbitrário. Da mesma forma, no reino de Deus existem conceitos que podem parecer arbitrários, mas que foram instituídos pelo Senhor para nos ajudar. Um destes conceitos tem a ver com a família. Efésios 5:23 afirma: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Espera aí, estamos no novo milênio, então será que ainda devemos seguir conceitos tão arcaicos? Eu diria que sim. Mais uma vez, não porque A é melhor ou maior que B, mas porque é uma convenção que irá nos ajudar a progredir, a avançar e atingir os objetivos de Deus para a nossa vida. Deus criou tanto o homem como a mulher, à sua imagem. Jesus demonstrou vez após vez que igualdade entre homens e mulheres. Porém, Deus instituiu uma ordem, uma convenção que ajuda a todos nós. Ainda no seio familiar, temos a questão da honra dos filhos aos pais e a obediência que é devida a eles. No entanto, hoje temos filhos que mandam nos pais, pais que não lideram seus filhos, cônjuges que lutam pelo controle um do outro, maridos omissos e esposas controladoras, esposos agressivos e esposas que não têm respeito próprio. Não é à toa que temos visto tantas crises emocionais e familiares. As pessoas estão confusas, frustradas e estressadas, como se não soubessem em que lado da rua deveriam dirigir. A ordem na família, no entanto, gera progresso. Quando ela funciona, com as diretrizes dadas por Deus, desenvolve-se um ambiente de amor, respeito, promoção uns dos outros e bênçãos que atingirão as futuras gerações. Ordem e hierarquia. Uma das faces da ordem está relacionada à hierarquia. Sua importância fica bastante clara quando pensamos em sua aplicação no ambiente empresarial, por exemplo. Porém, ela é fundamental para o nosso avanço pessoal. É interessante observar que existe algum tipo de hierarquia presente nas relações entre todos os animais mais desenvolvidos. Para falar a verdade, quanto mais desenvolvidos os seres de uma determinada espécie, maior o nível de hierarquia estabelecido. Os lobos possuem hierarquia em sua matilha, os leões em sua alcateia, os golfinhos e orcas têm também. Chimpanzés e micos têm níveis hierárquicos de grande complexidade. No entanto, nenhum deles possui hierarquia mais complexa do que a do ser humano. Numa instituição como uma escola, existe o diretor, a equipe administrativa, os professores, os monitores e a equipe de apoio. Se você entrar na área de estocagem de material de limpeza, o zelador da escola terá mais autoridade do que um professor. Mas se você entrar numa sala de aula, o professor será a figura com maior autoridade. Dentro da sala de aula, o nível hierárquico também é desenvolvido dentre os próprios alunos. Temos o engraçadinho da sala, o nerd, o atleta, o bully, a princesinha, entre outros. Todos esses se organizam naturalmente em níveis hierárquicos, dependendo da situação. Na hora da prova, quem lidera é o nerd, mas na hora do recreio, o engraçadinho da sala comanda. No jogo de futebol, os atletas brilham. O bullying pode ser temido por causar brigas, mas fica para trás na hierarquia quando tira uma nota baixa. As expressões dos relacionamentos, de alguma forma ou de outra, vão estabelecendo esse tipo de relação hierárquica. Numa empresa, as hierarquias são bastante claras e necessárias. Existem diferenças entre responsabilidades, áreas de atuação, autonomia, retornos e expectativas. Quando não há um entendimento dessa dinâmica, o potencial de avanço pode ser prejudicado. O interessante é que existe ainda um nível mais complexo e desenvolvido de hierarquia do que o que vemos nas sociedades humanas. São as hierarquias espirituais. Se quanto mais desenvolvida a espécie, mais desenvolvidos são os níveis hierárquicos, no nível espiritual a hierarquia é superdesenvolvida. Fica claro nas escrituras que os anjos se enquadram em um nível de hierarquia, e na esfera espiritual das trevas, os demônios também se organizam desta forma. No livro de Daniel, o arcanjo Miguel é apresentado claramente como uma posição superior à de todos os outros anjos. Ao comentar sobre os últimos tempos, Daniel escreve: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Daniel 12:1. E isso se confirma mais tarde no livro de Apocalipse,
quando o autor relata a guerra do fim dos tempos. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Apocalipse 12, 7. Mais uma vez, vemos que o arcanjo Miguel ocupa uma posição de liderança sobre os outros anjos, cumprindo seu papel de comandar e proteger o exército de Deus. Similarmente, o último versículo nos mostra que no império das trevas também existem anjos do mal organizados em um exército hierárquico para lutar nas esferas celestiais. Fico impressionado com o fato de que o conceito de ordem e hierarquia existe até mesmo no mundo espiritual e é absolutamente respeitado. Essas verdades começam a ficar ainda mais complexas quando o nível espiritual intersecta com o nível natural. Lembro-me de uma situação recente em que um jovem passou a frequentar nossa igreja. Não sei se ele tinha falta de segurança e autoestima ou se tinha um excesso. Mas a maneira como ele começou a agir começou a confrontar abertamente todos os níveis hierárquicos que estavam intuitivamente entrosados na mente das pessoas. Quando ele chegava ao culto e me via, em vez de me abraçar ou apertar a minha mão, ele esfregava a minha cabeça e falava: "E aí, garotão?" Ele tinha 16 anos e eu tenho 50. Ele era um jovem na igreja há menos de 3 semanas. Eu era o fundador da igreja e dediquei 17 anos da minha vida àquela comunidade, dentre os mais de 25 anos de ministério pastoral. A primeira vez que aquilo aconteceu, simplesmente não fiz nada. Para ser sincero, fiquei tão chocado que não reagi. Todos da igreja simplesmente olharam igualmente surpresos. Tudo bem, eu deixei passar. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu, dessa vez com um grande tapa nas minhas costas. Por fim, após 3 encontros, pensei, tenho que fazer algo, senão da próxima vez vou acabar recebendo tudo isso e mais um tapinha no bumbum. Chamei aquele jovem à parte e expliquei que ele estava fora de ordem. Diz que existe uma certa ordem que precisa ser obedecida para o bem de todos, mesmo que pareça autoritária e arbitrária. Fui ainda mais longe e disse que eu até podia chamá-lo de garotão, mas ele não podia me chamar daquela forma. Também disse que eu podia esfregar o cabelo dele, mas ele não podia esfregar o meu. Eu podia dar um tapão nas costas dele, mas ele não podia fazer isso comigo. Cheguei a dizer que ele não poderia dar um tapinho no meu bumbum e que eu também não faria isso, porque há certas coisas que nem o pastor pode fazer. Ele escutou, questionou e finalmente aceitou. Depois disso, ele começou a crescer muito na igreja. Hoje, ele é um dos membros mais fortes da equipe de louvor. Gostemos ou não, a hierarquia é um conceito importante para aprendermos. Se tratarmos as pessoas do nosso trabalho fora do que é aceitável para os níveis hierárquicos, jamais seremos promovidos. Possivelmente, seremos mandados embora. Isso não tem a ver com bajular superiores nem desprezar inferiores, mas tem a ver com discernimento. Na situação em que acabei de narrar, o jovem tinha um pastor que estava disposto a corrigi-lo de maneira amorosa, mas em outros ambientes, a correção que uma atitude como aquela receberia certamente seria outra. Em uma empresa, ele poderia ser demitido imediatamente. Em um grupo de estudantes, poderia levar uma surra. Em uma gangue, poderia ser morto. É importante lembrar que a existência de hierarquia é uma realidade, mas o nível hierárquico em que você se encontra hoje não é eterno. Você pode crescer, avançar e mudar. Aquele jovem de nossa igreja está crescendo e um dia talvez se torne pastor. Numa empresa, se você der um tapa nas costas do presidente, poderá ser demitido. Por outro lado, quando você for o presidente, o mesmo ato pode ser interpretado como sendo um ato amoroso de aceitação e pode gerar grande motivação na pessoa recebendo um gesto assim. Isso realmente pode soar estranho, mas é algo decorrente da ordem hierárquica em que vivemos. Se você quiser avançar nos níveis hierárquicos, poderá até forçar a barra um pouco, mas não há como pular etapas sem consequências. O plano de Deus para a nossa vida é sempre avançar, mas avançamos obedecendo à ordem instituída. Ordem e santidade. Uma das maneiras como podemos pensar em ordem é através da santidade. No tribunal, quando o juiz dá a martelada e grita ordem, o que isso significa?
significa que todos devem se alinhar ao conceito de ética e comportamento daquele tribunal. São atos talvez simples, como não conversar enquanto estiver em uma sessão. Por que é necessário fazer isso? Porque se não fizermos, poderemos sofrer consequências que podem ser tão sérias quanto ir à prisão. Na nossa vida pessoal, Deus estabeleceu uma ordem em nossa ética e o nosso comportamento, ao qual podemos chamar de santidade. Existem certas coisas na vida as quais temos liberdade total para fazer. No entanto, há outras que não são apropriadas. É tão simples quanto pensar que podemos usar uma sunga quando vamos à praia, mas não podemos usá-la para ir à Santa Ceia, no culto de domingo. Da mesma forma, Deus instituiu uma ordem de conduta, uma ética espiritual, uma convenção de santidade para nos beneficiar e proteger. Vivemos num mundo em que tudo muda rapidamente. Durante metade da minha vida, não havia telefones celulares, mas hoje não passo um dia sem o meu aparelho. Este muda-muda da vida diária tem gerado pessoas que questionam tudo. É claro que questionamentos, de forma geral, podem produzir resultados muito bons, mas também é verdade que uma postura de questionamentos eternos e irredutíveis a tudo e a todos pode levar a resultados desastrosos. O pior exemplo de como o questionamento pode ser desastroso é na área da santidade. Deus estabeleceu uma ordem para nosso pensamento e comportamento, tanto agradável a Ele quanto benéfica a nós. Porém, vejo essa ordem sendo minada nos dias de hoje. Como podemos ter certeza do que Deus gosta e de como agradá-lo? Basicamente, a resposta é a fé. Eu decidi que, por meio da fé, irei confiar que a palavra de Deus, a Bíblia, é a voz da autoridade divina para a minha vida. Decidi que a Bíblia contém uma mensagem específica para mim, entrelaçada a uma série de descrições de convenções e ordem, às quais eu irei obedecer com alegria. Deus quer que vivamos em liberdade, mas não em desordem. Como podemos equilibrar ordem e liberdade? Primeiro precisamos entender que, na verdade, sem ordem não há liberdade. Tente dirigir numa cidade grande sem lei de trânsito. Será bastante difícil ser livre para ir e vir. A ordem gera a estrutura necessária para termos liberdade. Na minha mente vejo da seguinte forma: Deus escreveu a Bíblia pela mão de muitos autores, porém a escreveu de forma perfeita. Permitiu entrar na Bíblia tudo o que ele quisesse e deixou de fora muitas outras coisas que alguns de nós julgaríamos que deveriam estar. Outra maneira de dizer isso é que a Bíblia é muito vaga em algumas áreas e bastante específica em outras. Onde a Bíblia é vaga, entendemos que foi a intenção de Deus ser vago. Onde a Bíblia é específica, foi a intenção de Deus ser específico. Por isso, eu decidi que irei viver uma vida com convenções bíblicas específicas naquilo que a Bíblia é específica, e em maior liberdade de escolha naquilo que a Bíblia permite que eu viva assim. Guiado por um Pai de amor, poderemos viver em santidade e segundo sua vontade, de acordo com sua palavra dirigida a nós. Ordem e obediência. Um dos meus filmes favoritos se chama Questão de Honra, com Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Tom Cruise é um advogado da Marinha que só quer jogar beisebol e se divertir. Demi Moore é uma advogada, também da Marinha, que quer obedecer todas as regras. E eles estão defendendo 2 fuzileiros navais que assassinaram um colega. O argumento de defesa é que eles tinham sido ordenados a submeter o colega a certa punição que o teria levado à morte. No filme, Cruise faz a seguinte pergunta: nem toda ordem é realmente uma ordem, não é? Nem toda ordem precisa ser obedecida, precisa? Ao ouvir isso, o general representado por Jack Nicholson fica completamente fora de si, pois desrespeitar uma ordem dele é algo inimaginável. Ele diz: ordens são grotescas, mas ordens salvam vidas. A pergunta que fica no ar para nós, em nossas vidas reais, é: quais são as ordens que precisamos obedecer? Serão todas elas? Será que, para alguns de nós, existem algumas ordens que Deus nos deu que consideramos opcionais?
A obediência restrita ao que Deus disse cabe a todo tempo ou apenas naqueles dias em que precisamos de ajuda? O fato é que para colocar as coisas em ordem, precisamos de obediência. Outra forma de pensar é que a desobediência é fonte de desordem e desestruturação. Afinal, não servimos a um Deus que nos entrega ordens grotescas e que geram morte. Pelo contrário, elas são puras e verdadeiras. Davi escreveu desta forma: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Salmos 19, do 9 ao 11. Por vezes, é muito importante ressignificarmos conceitos, porque eles afetam diretamente a forma como pensamos e nos comportamos. Muitas pessoas talvez valorizem uma pessoa, uma família ou uma sociedade que seja próspera e organizada, mas veem como restrições conceitos como convenções, hierarquia, santidade e obediência. Entender a ordem sob perspectivas mais profundas e, ao mesmo tempo, muito práticas, podem ser o fator decisivo para que mudemos atitudes rumo a um futuro de multiplicação e crescimento. Terminamos aqui o capítulo 4. Até a próxima.